Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. O Vasco entrou em campo neste domingo para enfrentar o Corinthians, e a derrota por 3-1, em plena Neoquímica Arena, se tornou mais um capítulo de uma trajetória desastrosa no Campeonato Brasileiro. A equipe, que já havia mostrado uma postura apática nas derrotas anteriores para Botafogo, Fortaleza e Internacional, repetiu seus erros e entregou os pontos de maneira precoce. Essa partida não só selou a saída de Rafael Paiva do comando técnico, mas também serviu de alerta para Felipe, seu sucessor, que agora tem a missão difícil de reerguer o time. O cenário da derrota, com o Vasco claramente dominado do início ao fim, escancarou as dificuldades da equipe e as grandes mudanças que precisarão ser feitas, tanto na parte técnica quanto psicológica. A missão de Felipe será tirar o time de uma crise emocional profunda, resgatar a confiança dos jogadores e dar um novo rumo ao Vasco, que vê suas chances de classificação para competições internacionais cada vez mais remotas. Desde o apito inicial, o Corinthians foi superior em todos os aspectos, dominando o Vasco de forma impiedosa. Aos 11 minutos, Gustavo Henrique abriu o placar de cabeça, e antes dos 23 minutos, a vantagem já era de 3-0, com 2 gols de Garro. O time carioca não conseguiu nem ao menos reagir, demonstrando uma fragilidade assustadora. A defesa vascaína, com falhas gritantes, permitiu ao Corinthians dominar completamente a partida, com o Vasco se vendo incapaz de sequer ameaçar o gol adversário. As jogadas ofensivas foram inexistentes, e a equipe teve dificuldades em simplesmente sair da pressão exercida pelo time paulista. Em um jogo crucial, o Vasco entregou-se ao adversário, aceitando a derrota sem lutar, o que se refletiu na postura dos jogadores, cabisbaixos, sem reação após o segundo gol. O jogo foi um reflexo claro de uma equipe desmotivada, sem espírito de luta, o que preocupa ainda mais quando se olha para os desafios que virão nas próximas rodadas. Esse tipo de comportamento, infelizmente, tem se repetido nas últimas partidas do Vasco, o que levanta sérias questões sobre o comprometimento do elenco. Contra times de maior poderio, como o Corinthians e o Internacional, a equipe tem sido completamente dominada, mas a maior preocupação é a maneira como o Vasco tem aceitado as derrotas, sem qualquer tipo de reação ou empenho para pelo menos diminuir os danos. A falta de competitividade e de vontade de lutar dentro de campo tem sido os maiores vilões da equipe nas últimas semanas, o que coloca ainda mais responsabilidade nas mãos de Felipe. A forma como o time se entregou já no início do jogo contra o Corinthians, sem buscar soluções ou alternativas, é um retrato do momento difícil em que o clube se encontra. A mudança de mentalidade será essencial, pois, embora o time enfrente adversários fortes, o Vasco não pode continuar a sucumbir tão facilmente diante dos desafios. Com a derrota, as chances do Vasco em busca de uma vaga na Libertadores, que já eram pequenas, ficaram ainda mais remotas. A equipe agora se vê em uma situação delicada, onde os próximos jogos serão decisivos para a permanência ou não na parte superior da tabela. Ainda há confrontos importantes pela frente, como contra Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá, adversários que brigam diretamente pela sobrevivência na competição. Apesar da matemática difícil, o Vasco não pode se dar ao luxo de perder mais pontos. Cada partida a partir de agora será uma final, e o time precisa encontrar forças para reagir e conquistar os pontos necessários para se manter vivo na luta por uma vaga em torneios internacionais. Caso contrário, a equipe pode se ver cada vez mais distante dos objetivos traçados no início do ano. Felipe, que ocupa o cargo de diretor técnico da SAF desde a chegada de Pedrinho, tem agora a enorme responsabilidade de resgatar a confiança do elenco e devolver ao Vasco o espírito de luta e competitividade. O ex-jogador será o responsável por dar uma nova direção ao time e tentar reconquistar a identidade do clube, com o famoso mantra de não negociar a forma de jogar que a gestão atual defende. Para isso, Felipe terá que acertar nas escolhas táticas e também trabalhar o psicológico dos jogadores, que parecem completamente abalados com os resultados negativos. A necessidade de uma mudança urgente é clara, e o novo treinador terá que lidar com um elenco que, até o momento, não mostrou consistência ou capacidade de se adaptar aos desafios. O trabalho será árduo, e as mudanças que ele trará, tanto na forma de jogar quanto na atitude dos jogadores, serão cruciais para que o time não se afaste ainda mais de suas ambições. A reação do Vasco não pode esperar mais. Felipe terá que encontrar a maneira de motivar seus jogadores e resgatar o time, já com os olhos voltados para os próximos compromissos. A jornada será difícil, mas o treinador terá o desafio de recuperar a confiança e a postura de um time que, se ainda sonha com grandes objetivos, precisa urgentemente mostrar o mínimo de competitividade e determinação. O Vasco precisa de uma nova mentalidade, onde os jogadores lutem até o fim, independentemente das dificuldades. Não há mais tempo para hesitações ou para aceitar as derrotas sem lutar.
O futuro do clube no Campeonato Brasileiro está em jogo, e Felipe será o principal responsável por guiar o Vasco em uma das fases mais complicadas da sua história recente. E você, torcedor do Vasco, o que achou da atuação do time na derrota contra o Corinthians? A equipe parecia sem forças desde o início da partida, e a postura apática e desorganizada ficou evidente logo nos primeiros minutos. O que se passou pela sua cabeça ao ver o time se entregar tão rapidamente, sem conseguir sequer reagir após o segundo gol adversário? Sabemos que o Vasco estava enfrentando um time forte, mas a falta de competitividade dentro de campo é algo que não pode ser ignorado. Como você, torcedor apaixonado, vê essa postura do elenco em um momento tão decisivo? O que falta para que o time mostre mais garra e espírito de luta? A sua opinião é fundamental para entender o que está acontecendo nos bastidores e o que o time precisa para voltar a competir de verdade. As mudanças feitas por Rafael Paiva durante a partida também foram um ponto de discussão. Ao promover as entradas de Maicon e Emerson Rodrigues aos 30 minutos do primeiro tempo, ele tentou dar uma nova dinâmica ao jogo e estancar a pressão do Corinthians, mas será que essas substituições realmente surtiram efeito? O que você achou dessas alterações? Foi tarde demais para mudar o rumo da partida? Maicon e Emerson até tentaram dar mais estabilidade à equipe, mas o tempo já estava perdido, e o Vasco já estava com o psicológico abalado. Para você, foi a escolha certa de substituições, ou Paiva demorou para agir? Com a saída prematura de jogadores importantes como Vegetti e a falta de criatividade em campo, a dúvida persiste: o que poderia ter sido feito de diferente para evitar esse resultado desastroso? Outro ponto que merece reflexão é a falta de protagonismo de alguns jogadores, como Payet, que novamente não conseguiu chamar a responsabilidade. O que você acha do desempenho de Payet nas últimas partidas? Ele tem sido um jogador decisivo, como se esperava, ou tem ficado aquém das expectativas? Com tantos talentos em potencial, o Vasco precisa de jogadores que se destaquem, principalmente em momentos de crise. A falta de um líder dentro de campo, alguém que realmente pegue o time nas costas, é algo que vem sendo destacado por muitos torcedores. Para você, quem deveria ser esse jogador de referência no Vasco? Como podemos ajustar isso para melhorar a postura da equipe nos próximos jogos? Felipe, que assumirá o comando do time, terá grandes desafios pela frente. Com base no que você viu de Paiva e nas últimas atuações do Vasco, o que você espera de Felipe para a sequência da temporada? A pressão sobre o novo treinador será enorme, e ele precisa reagir rapidamente para evitar um fim melancólico de campeonato. O que o time precisa mudar, tanto taticamente quanto psicologicamente, para que o Vasco se recupere e mostre um futebol mais competitivo? Você acredita que Felipe conseguirá resgatar a confiança dos jogadores e melhorar a postura da equipe em campo? Ou a situação está cada vez mais complicada, e o time parece estar perdido sem saber como reagir? Por fim, o que você, torcedor do Vasco, espera do time nas próximas rodadas? A equipe tem jogos cruciais pela frente, e a luta por uma vaga em torneios internacionais ainda é possível, mas cada ponto perdido pode ser fatal. O Vasco tem o talento necessário para se recuperar e dar a volta por cima, mas é preciso ter mais atitude e união dentro de campo. O que você acredita que precisa ser feito para que o Vasco consiga sair dessa situação difícil e voltar a brigar com dignidade pelo que ainda resta na temporada? A sua opinião, como torcedor, é essencial para que possamos entender os rumos que o clube precisa tomar para superar essa fase de crise. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.